Agora nós vamos conversar sobre a hepatite infecciosa canina. É uma doença causada por um vírus também. Nesse caso, ela é causada pelo adenovírus canino do tipo 1. Existe também o adenovírus canino do tipo 2, mas ele é responsável por causar doença do trato respiratório. Então, o que causa a hepatite infecciosa canina é o tipo 1 exclusivamente. Esse vírus ele é caracterizado por causar uma hepatite necrohemorrágica aguda. Então, ele causa uma hepatite nesses cães, causando necrose e apoptose dos hepatócitos. Acomete principalmente cães jovens, abaixo de 2 anos, imunocomprometidos, também sem vacinação. A hepatite infecciosa canina ela também é prevenida através de vacinação com as vacinas polivalentes. Ela pode acometer tanto desde cães domésticos até mesmo cães selvagens, como lobos, raposas e também os cervídeos. A transmissão do vírus é através de todas as secreções do animal infectado, então saliva, secreções em geral, conjuntival, oral, respiratória, fezes e urina são capazes então de disseminar o vírus no ambiente e os animais susceptíveis eles se contaminam através do contato direto com outros animais infectados e até mesmo indiretos. O papel dos animais selvagens de contraírem a doença nesses animais não é tão grave, como, por exemplo, o vírus da cinomose, que também acomete canídeos selvagens. Nesses animais, a doença não ocorre de uma forma tão grave, como cães. Mas é importante porque eles acabam auxiliando na disseminação no meio silvestre, que em algumas regiões o meio silvestre e o meio urbano acabam ficando muito próximos, principalmente em cidades do interior. Então, o papel desses animais é por conta da transmissão que acaba sendo muito mais facilitada. Então, o animal ele se infecta, através da via nasofaríngea, via oral ou via conjuntival, e o vírus, então, ele faz uma replicação viral inicial nas amígdalas do animal. Nessa fase inicial, o animal ele pode apresentar até mesmo faringite ou laringite. Após a replicação nas amígdalas, o vírus se replica em linfonodos regionais. Então, a gente começa a ter aqui linfadenomegalia periférica, até que ele atinge a corrente sanguínea, causando a viremia. A viremia ela é caracterizada pela forma aguda da doença, que vai acontecer em torno de 4 a 7 dias pós-infecção. Então, é muito rápido. Então, esses animais eles fazem uma viremia transitória bem rápida e, a partir da viremia, esse vírus ele vai para os seus órgãos de replicação. O principal é o fígado, É lá que o vírus vai se replicar com maior intensidade, causando bastante necrose hepatocelular e lesão hepática, característica da doença, mas ele também pode se replicar em outros tecidos, como do baço, dos rins e também do pulmão, tá? Mas a sintomatologia ela vai estar muito mais relacionada com as alterações hepáticas. E o que esse vírus causa, além da morte de hepatócitos? Ele também tem capacidade de causar lesão endotelial, então lesão de vasos sanguíneos. Então, esses animais, eles apresentam uma vasculite intensa e disseminada, que vai também ajudar na progressão da sintomatologia clínica. Então, além da morte dos hepatócitos, também tem lesão endotelial e uma reação de hipersensibilidade do tipo 3, que é quando a gente tem a formação de complexos imunes, Então, complexos antígenos anticorpos, que esses imunocomplexos vão acabar se depositando na superfície de tecidos, de órgãos, também causando lesão. Então, os sinais clínicos, eles incluem principalmente sintomatologia relacionada à morte dos hepatócitos e também a lesão endotelial, a vasculite. Então, são animais que apresentam apatia, febre, principalmente naqueles primeiros dias de viremia, febres altas, acima de 39 graus Celsius, anorexia, vômito, diarreia por conta da lesão hepática, linfadenomegalia periférica, secreção ocular e nasal serosa por conta da replicação viral também nesses tecidos, dor abdominal, hepatosplenomegalia durante a palpação, ascite também pode estar presente dependendo da gravidade do quadro de hepatite nesse animal. O animal ele pode começar a apresentar petequias, equimoses, sangramentos por conta da vasculite, Então, a gente tem lesão endotelial, acaba podendo extravasar líquidos e sangue, para fora dos vasos, e esses animais acabam formando essas petequias e equimoses.
e também porque esse extravasamento, né, de líquido vai gerar consumo de plaquetas e o animal ele vai apresentar também queda de plaquetas. Então, a gente vai ter petequias e equimoses presentes. O animal ele pode desenvolver sinais neurológicos não por lesão do vírus direta ao sistema nervoso central, como acontece na sinomose, mas sim por conta da vasculite. Então, a lesão endotelial dos vasos sanguíneos do sistema nervoso central vai causar inflamação e sinais neurológicos, como depressão, convulsão e até mesmo paralisia de membros. A opacidade corneal bilateral é um sinal clínico bem característico da hepatite infecciosa canina, que é o blue eye conhecido, né? Então, o animal ele acaba tendo um aspecto do olho da córnea azulada por conta de um edema que ocorre na córnea devido ao depósito de imunocomplexos no humor aquoso. Então, a gente tem aqui a córnea e o humor aquoso, e por vezes esses complexos imunes eles acabam se depositando no epitélio corneano e se depositando no humor aquoso também, causando reação inflamatória, mais lesão endotelial ainda, causando edema, e daí a gente consegue visualizar então esse blue eye por conta do edema corneal. Então aqui um animal com blue eye bilateral, muito característico. Esse achado sintomatológico ele é mais comum em fases mais tardias. Então, após a viremia, quando a gente já tem a reação de antígeno anticorpo presente. Então, é numa fase mais tardia. Por vezes, o animal ele se recupera da hepatite infecciosa canina, né? Às vezes, você nem consegue chegar ao diagnóstico, o animal se recupera e, posteriormente, ele começa a apresentar esse olho azulado. Então, é muito característico nas fases mais tardias da doença. E animais, né, com estomatologias mais graves, com o sistema imune muito comprometido, podem apresentar importante sintomatologia relacionada à hepatopatia, até mesmo icterícia. Mas não é comum, pessoal. O mais comum é o animal chegar com sinais clínicos subjetivos. Então, o filhote, apático, está com vômito e diarreia, né? E daí você pensa, antes de você pensar em hepatite infecciosa, você começa a pensar em parvo, sino. Então, acaba sendo diferenciais importantes e por conta disso também a gente acaba não diagnosticando tanto a hepatite infecciosa canina, o animal acaba se recuperando e você nem soube que ele teve hepatite infecciosa canina. Geralmente é assim que acontece. E como que a gente faz o diagnóstico, então, quando a gente fica na dúvida, né? Então, se basear apenas em históricos clínicos fica difícil, porque, como eu falei, são sinais muito subjetivos e muito parecidos com outras doenças infecciosas, né? Então, é importantíssimo descartar parvovirose e sinomose, que acabam sendo vírus com uma letalidade, uma patogenia muito maior, né? E com relação aos sinais subjetivos, né? Descartar outras causas. No hemograma, também alterações não muito específicas, mas alterações relacionadas à infecção viral, como linfopenia e neutropenia. E a gente também pode ter a trombocitopenia presente por conta da vasculite e consumo de plaquetas. E no exame bioquímico, algumas vezes o animal pode apresentar aumento de ALT e FA. Não é muito comum esse achado, tá? Tanto porque, na maioria das vezes, são filhotes abaixo de 1 ano que a gente acaba não solicitando o exame bioquímico, assim também porque o aumento das enzimas ele vai acontecer numa fase depois da viremia, quando esse vírus já causou bastante lesão de hepatócitos. Então, não é um exame tão sensível assim. Na ultrassonografia, a gente pode ter, então, presença de hepatosplenomegalia, linfonodos abdominais aumentados, edema de parede vesicular biliar, mas também não são extremamente, não indicam extremamente a hepatite infecciosa canina, né? Então, essas alterações podem estar presentes em outras doenças também. A sorologia e o PCR, né? A sorologia de detecção de anticorpos, por exemplo, ou detecção de antígeno, eles seriam os métodos de escolha para o diagnóstico. Então, a sorologia ela vai ser indicada numa forma mais aguda na doença. Então, o animal, ele, de preferência, tem que estar em um período febril para você conseguir ter um resultado positivo sorológico para essa doença. Então, infelizmente, não é tão realizado também por conta disso, porque na maioria das vezes que o animal chega, ele já passou desse período e a sorologia pode dar um falso negativo. Já o PCR e o isolamento viral, eles acabam sendo os exames padrão ouro, né? Para você detectar o DNA da partícula viral. Mas, na prática, não é tão realizado por conta de ser um exame que acaba sendo um pouco mais caro e, por vezes,
você acaba tratando o animal, dando um tratamento de suporte sintomatológico e ele acaba respondendo bem. Então, o PCR e isolamento, eles não são realizados na prática. Mas, se for para escolher um exame definitivo, o PCR com certeza seria o de escolha. E os achados histopatológicos, eles também comprovam, né, a infecção. Dá para ver, então, a necrose hepatocelular multifocal, necrose centrilobular hepática, e também um achado muito comum são as inclusões celulares inclusões virais nas células de Kupffer, que são os macrófagos hepáticos. Então, a gente tem aqui, ó, inclusões, né, dentro do núcleo dos macrófagos, compatível, então, com o adenovírus canino do tipo 1. Não é feito rotineiramente a biópsia do fígado na suspeita de hepatite infecciosa canina, mas acaba sendo um achado de necrópsia. Então, alguns animais, eles apresentam uma forma superaguda da doença e eles acabam tendo lesões muito graves hepáticas. Isso vai depender muito da imunidade, né? Quanto pior a imunidade do animal, mais aguda e mais sintomatológica vai ser a doença. Nesses estágios, o proprietário até mesmo desconfia de um possível envenenamento, porque são sinais clínicos muito agudos, e o animal acaba vindo a óbito rapidamente. E daí, nos achados de necrópsia, consegue comprovar, então, a presença do adenovírus canino do tipo 1. E o tratamento, novamente, vai ser sintomático de suporte. Não existe um antiviral específico para o vírus da hepatite infecciosa canina, então o tratamento vai ser de suporte. Se for um animal desidratado, apresentando muitas perdas, com vômito e diarreia, é importante que esse animal receba a fluoroterapia, por vezes suplementada, né, com glicose, potássio. Nos casos de trombocitopenia grave, né, transfusão sanguínea pode ser indicada também. Antieméticos, protetores gástricos, se o animal estiver apresentando muito vômito ou anorexia. E aqui, a antibiótico terapia de amplo espectro sempre será recomendada. Então, por conta da lesão hepática, o animal ele pode ficar mais suscetível a outras infecções e também translocação bacteriana. Então, é importante que você forneça uma antibiótico terapia de amplo espectro para esse paciente. O ideal seriam amoxicilina, cefalosporinas com metronidazol. A doxiciclina tem um ótimo efeito, ela funciona muito bem, principalmente no fígado e sistema gastrointestinal, porém tem que ter um cuidado quando for utilizar tetraciclinas em animais muito jovens, né, abaixo dos 6 meses, porque pode causar a ausência a atrofia do esmalte dentário e esse animal ele acaba não desenvolve bem os dentes permanentes, né? Então, tem que ter um cuidado em animais muito jovens. Os nutracêuticos e protetores hepáticos, como SAMI, silimarina e ursacol, são indicados conforme a necessidade. Então, se for aquele paciente que já está apresentando lesão hepática, né? Então, icterícia, ou então presença de lesão hepática no ultrassom ou no bioquímico, pode ser utilizado e eles respondem bem. Para o edema corneano, não tem muito o que fazer. É autolimitante e ele passa sozinho em torno de alguns dias. Alguns animais, eles podem sentir dor por conta do edema e aumento da pressão intraocular. Então, eles vão apresentar principalmente blefaroespasmo, fotossensibilidade, quando eles têm dor associada. Nesses casos, pode ser indicado, então, o uso de colírios ou pomadas oftálmicas anestésicas, à base de tetracaína ou, então, atropina. Mas, corticoide jamais será indicado. Então, o corticoide ele é totalmente contraindicado nos casos de hepatite infecciosa canina, porque é um animal que está tendo uma estimulação do sistema imune muito importante e o corticoide ele pode causar uma imunodepressão. Então, você pode piorar a sintomatologia do paciente se você utilizar corticoide. E a profilaxia, assim como na parvo e na sino, é com a vacinação. Então, novamente, né, a polivalente, a partir da 6ª semana de vida, 3 doses na primovacinação e 1 dose de reforço anual. O adenovírus canino do tipo 1, ele é não envelopado, então ele é muito resistente no ambiente, ele pode persistir durante muito tempo, então é importante que seja feita uma desinfecção adequada à base de hipoclorito de sódio, deixar agir no ambiente durante 10 minutos em todos os fômites e também limpeza do ambiente a vapor ou com vassoura de fogo e realizar o vazio sanitário por no mínimo 6 meses antes de adentrar um novo animal. Então, sobre hepatite infecciosa era isso. O próximo assunto será a ehrlichiose canina. Até lá!